Como expressar suas ideias com clareza? Essa é a verdade que ninguém te conta. Você já começou aquela conversa onde você tenta explicar algo importante, mas ninguém presta atenção em você? Ou então eles acabaram por não te entender? Não é que eles não querem prestar atenção, eles só não entenderam de fato o que você está tentando dizer. A sua comunicação não os prendeu ali, não fez eles quererem ficar ouvindo aquela situação, aquela história, o que quer que você tenha trazido. Deixa eu te contar uma coisa que quase ninguém fala. Não é que a sua ideia é ruim, não é que o que você está falando é ruim. A questão é que provavelmente você ainda não sabe como guiar o outro nessa experiência de contar a sua história de uma forma muito mais magnética e muito mais viva. O que as pessoas querem hoje em dia? A gente quer ver vida, a gente quer ver vida real, a gente quer ver verdade, pessoas reais falando com verdade, falando com intenção, contando histórias, e a gente quer visualizar essas histórias. Então, quando um excelente comunicador começa a falar, ele te traz várias imagens e você vai visualizando cada passo dessa história. Uma coisa é: hoje eu fui no mercado, comprei uma banana, uma maçã e um mamão estragado, mas a compra estava super grande e eu acabei deixando tudo lá. Isso é uma coisa. Segunda opção seria: hoje eu fui no mercado, eu comprei uma banana, uma maçã, um mamão, mas o mamão estava super podre e a compra era super grande. Então eu acabei deixando tudo lá e fui embora. Eu sei que a frase não faz tanto sentido, até porque eu acabei de inventá-la. É para vocês perceberem a diferença entre uma frase que é neutra, que não tem imagem nem intenção nenhuma, e uma frase cheia de imagens. Eu de fato estou visualizando tudo que eu fiz, por onde eu passei, uma mão podre, a banana, apesar de eu não ter feito isso. Mas eu sei como é a imagem de uma banana, eu sei como é a imagem de uma mão podre. Então eu vou trazendo essas imagens que eu já tenho dentro de mim para a minha comunicação. Cada um tem uma imagem certa daquilo que fala. O que eu quero dizer com isso? É muito raro a gente falar de coisas que a gente nunca viu de fato, que a gente não tem uma imagem na nossa cabeça do que é essa coisa. A não ser que a gente esteja falando de algo mais de sentimento, espiritualidade, religião, enfim, outras coisas que não são palpáveis na matéria. No geral, a gente se comunica com coisas que a gente já viu. Então, se eu falo que tem um carro vermelho parado aqui na frente de casa, apesar de não ter, eu imagino um carro vermelho. E o primeiro carro vermelho que vem na minha cabeça é um carro muito específico. Na sua cabeça, provavelmente vai vir outro carro muito específico, um carro vermelho. Quando eu falo em Fusca, você pensa num Fusca de qual cor? A ideia é essa, a ideia é que as imagens que vão aparecendo na nossa mente, a gente vai trazendo elas para as histórias e dando vida para essas histórias. Então, se eu consigo visualizar o que eu estou falando, quem está me ouvindo também vai conseguir visualizar. Eu até já falei sobre isso um pouco em outros vídeos e aqui a gente vai aprofundar um pouco mais, porque a ideia desse vídeo é isso, é você entender como que você vai se comunicar com mais clareza. É óbvio, eu acho sempre importante dizer isso, é um trabalho diário, então a comunicação é um trabalho diário. Você provavelmente já é um adulto ou tem entre pelo menos mais de 15 anos, acredito que você tenha. Se não tiver, tudo bem também, mas assim, você já é uma pessoa formada. Vamos supor que você já seja uma pessoa formada, que você já está lá para cima dos seus 20 e pouco, 30 anos. A sua comunicação, ela já está muito enraizada em quem você é. Então fica muito difícil mudar algo que é tão seu como a comunicação se você não tiver uma prática diária dessa comunicação, se você não for todo dia pensar nas imagens, pensar nas intenções, pensar no que você quer trazer para a comunicação, pensar em se olhar no espelho, pensar em gravar vídeos e não postar, ficar praticando de fato, ficar treinando esses exercícios que eu passo aqui também. Se não tiver prática, não vai ter resultado, tá? Então, só para deixar isso claro. A maioria das pessoas acredita que para você falar bem, você tem que falar bonito. Mas se comunicar não é só sobre florear o que você fala, não é só sobre falar bonito. E o que é falar bonito, afinal? Porque assim, para mim, na minha concepção, Vitória, falar bonito é uma pessoa que fala
Falar bonito é aquela pessoa que fala com autenticidade, ela fala com poder, ela fala com força, ela não tem medo de falar as coisas que ela de fato quer dizer. Falar bonito é aquela pessoa que tem segurança do que ela está dizendo, ela tem uma linha de raciocínio que flui, então quando ela fala a gente compreende. Isso para mim é falar bonito. A gente acha que falar bonito é, eu tenho que estar na posição certa, eu tenho que estar direito, e sim, isso é importante, mas isso não é tudo. Quando a gente chega na câmera, a gente se monta muito, tá? Agora eu tô pronto para falar. Ou quando eu tô na frente de uma pessoa que eu quero parecer mais, eu me monto inteiro, tá? Agora eu tô preparado para falar com essa pessoa. A ideia não é que você se monte. Sim, a gente fisicamente estar preparado é importante, mas você não precisa se montar para falar diferente para a câmera ou para falar diferente com aquela pessoa que você quer atingir a atenção. Quanto mais você ser você, quanto mais você falar do que vem de dentro de você, quanto mais você falar daquilo que você tem de fato bagagem para falar, daquilo que você sabe dizer, mais isso vai ser seu, mais isso vai ter a sua identidade, mais isso vai ser real e mais a sua comunicação vai tomar os espaços devidos, vai preencher tudo aquilo que você quer. E óbvio, técnica também ajuda. Ter, compreender o seu interno é uma parte muito importante da comunicação. Então, ter autossegurança, ter o seu amor com você é muito importante para uma comunicação mais clara, mas as técnicas também ajudam. E óbvio, a gente está falando aqui de um mundo utópico, né? Onde as pessoas vão te ouvir, onde as pessoas têm paciência de te escutar, e você está aprendendo, você está testando. Mas assim, a questão é, quando a gente trabalha o interno e tem técnica, não importa a reação da outra pessoa. Se você está firmado em você e seguro daquilo que você tem a dizer, daquilo que você pode falar de banana, de maracujá, de mamão, que a outra pessoa vai prestar atenção em você. Sim, tem casos, outros casos, e aqui a gente não aborda tudo, tá? A gente aborda questões específicas. Eu não vou abordar os casos em que você é magoado, uma pessoa que você ama não te ouviu. Isso acontece também, aí é outro assunto. Eu estou falando de um tópico mais geral, mais dia, mais apresentação. Se você está numa apresentação, por exemplo, e tem uma plateia enorme, e aí uma pessoa que está ali na plateia começou a mexer no celular, aí outra pessoa também começou, aí outra começou a falar ali. Se você se perder por conta de quem está na plateia, a sua comunicação ela vai perder muito impacto também, ela vai perder a linha de raciocínio. Por exemplo, se eu estou em cima do palco, no teatro, e tem uma pessoa mexendo no celular, outra pessoa conversando, se eu parar para olhar e me desconcentrar naquilo que está acontecendo ali, perde toda a magia de estar ali no teatro, de estar em cima do palco. É a mesma coisa numa comunicação coloquial, numa apresentação. A gente não quer perder a magia, você não quer que o outro perca a magia naquilo que você está falando. Então, apesar dele se desconcentrar, isso é muito mais da pessoa do que seu, e é importante a gente separar o que é do outro com o que é nosso. Às vezes a pessoa está passando por uma situação, às vezes não tem nada a ver com você, às vezes algo em você incomoda ela, e aí é com ela também, não é sobre você. Então, se firmar em nós, estar seguro com nós mesmos, é muito importante para uma comunicação mais clara, para uma comunicação mais assertiva. A comunicação clara, ela tem 3 pilares mais fortes: a atenção, a clareza e a emoção. O cérebro humano, ele se distrai em poucos segundos. Então, a primeira coisa que você quer fazer numa comunicação é prender a atenção. Você pode prender a atenção de várias maneiras. Uma delas é falar mais devagar. Por quê? Quando a gente fala mais devagar, primeiro que sonoramente isso dá um estranhamento, já que a gente está muito acostumado com essa comunicação extremamente acelerada. Então, quando você escuta algo mais lento, que tem mais calma, que tem uma respiração no meio dessa conversa, dessa fala, dessa comunicação, a pessoa está falando de fato todas as palavras, ela está saboreando aquilo que ela está dizendo. Cada palavra tem um detalhe, tem uma intenção.
Que eu quero dizer com intenção? A palavra muito, ela é muito, então ela pede uma ênfase, você pode dar ênfase nela. Hoje eu fiz uma compra muito grande no supermercado. É diferente você falar: "Hoje eu fiz uma compra pequena no supermercado". Não precisa de ênfase, se você desse ênfase, iria perder o sentido da frase. Então, cada palavra dentro de uma estrutura do que você está dizendo tem uma intenção. Tem uma intenção por trás dela, tem um significado por trás dela. Então, quando você de fato fala as palavras e saboreia o que você está dizendo, seu cérebro tem tempo de pensar nessa intenção, tem tempo de pensar de fato o que cada coisa que você está dizendo significa. E isso é muito importante para aprender a atenção da outra pessoa que está te ouvindo. Isso é um ponto. Então, falar mais devagar, saborear e falar todas as palavras para que o outro possa compreender também tudo que você está dizendo. E quando você fala mais lento, você dá tempo do outro respirar, você dá tempo do outro pensar, dá tempo do outro entender a primeira ideia que você trouxe, e aí você traz outra ideia e ele vai compreender a história como um todo, porque você falou devagar. Então, a cada passo da sua historinha, ele foi conseguindo te acompanhar, além de você ter trazido imagens. Ou seja, ele foi conseguindo te acompanhar pelo tempo e também foi conseguindo visualizar tudo aquilo que você estava trazendo. Esse é um ponto. Então, falar mais devagar vai fazer com que a sua fala tenha mais impacto. A gente não quer correr. Você não quer se comunicar com alguém que está querendo correr e terminar logo. Você quer se comunicar com alguém que está falando com tempo, que sabe do que está dizendo, que não quer terminar logo. Alguém que quer se comunicar com você. Se você está com medo de se comunicar com outro, isso já traz um afastamento entre você e o outro e a sua comunicação também perde impacto. Outra coisa que você pode testar é trazer perguntas ou frases de impacto para ir prendendo a atenção de quem está assistindo e gerando curiosidade cada vez mais. Se você vai trazendo perguntas ao longo do texto, eles vão se tornando ganchos que vão fazendo com que as pessoas voltem. Quando elas estão se perdendo, elas voltam. Opa, como é que é? A gente é curioso, o ser humano é curioso por natureza, então trazer coisas que vão escalar essa curiosidade é muito bom para sua comunicação. Então agora que você já tem a atenção da pessoa que você quer ter, que você quer ganhar atenção, o que você vai fazer para ela ficar ali presa em você? Contato visual. Eu já falei disso outras vezes, vou falar de novo. Contato visual, ele fala tudo, ele fala tudo, mas ele também pode não falar, se você quiser. Se você quiser olhar de um lugar mais neutro, a pessoa ela não vai ver sua vida inteira através dos seus olhos. Então não tenha tanto medo de olhar. Olhar sem intimidar, olhar sem medo, olhar sem insegurança. Já falei aqui também em outros vídeos, tem a técnica do triângulo, de olhar para um olho, olhar para o outro, olhar para o nariz ou para a boca. Não precisa ser para a boca. A pessoa não vai achar que você quer beijar ela se você olhar para a boca dela, se você não tiver com essa intenção. O que acontece com o contato visual? Se eu tentar olhar com um olhar de brava, um pouco mais brava, o meu olhar ele vai mudar. Se eu olhar com um olhar um pouco mais triste, ele também vai mudando. Se eu estiver um pouco mais feliz, o meu olhar também vai mudar e vai ficar um pouco mais alegre. Se eu quiser encantar, ele também vai ficar um olhar um pouco mais sedutor. Então, para cada coisa que você quer fazer, você tem uma intenção por trás. Essa intenção vai moldar o que a outra pessoa também vai sentir, porque é uma coisa de energia que você vai sentindo do outro, principalmente na comunicação, é uma troca de energia. Então, se você não tem a intenção de beijar, não tem por que ter medo de olhar na boca dessa pessoa. Sim, se você ficar parado olhando por muito tempo, pode ser estranho, mas assim, é uma coisa rápida, um segundo num olho, um segundo no outro, na boca, voltou. Pode olhar um pouco para o ambiente, depois voltar, mas a ideia é manter o contato visual. Isso vai fazer com que a sua comunicação tenha mais força. Enfim, de uma forma geral, o contato visual ele é muito importante para você manter a atenção e a relação com essa outra pessoa com quem você está falando. A energia vai se manter ali no lugar, vocês vão trocar olhares, ela vai ter segurança da sua comunicação e do que você está querendo passar, porque você não tem medo de olhar e nem de desviar. E isso também é uma prática.
Perceba que quando eu pisco muito e se eu tô olhando para a câmera, eu tô fazendo outras coisas, eu tô olhando para outros lugares e aí eu pisco e eu falo com vocês, percebe que a atenção ela vai para vários lugares? E aí vocês não ficam tão presos no que eu tô dizendo? Quando eu tô olhando aqui para a câmera, é como se eu falasse com cada um de vocês individual, como se eu falasse pessoalmente. É a mesma coisa que você vai fazer pessoalmente, ou se você tá numa plateia, você vai passando devagar, né, devagar, um segundo em cada olho, mas olha para todo mundo, de fato olha no olho de cada um, que aí cada um que for olhando no seu olho vai voltando a atenção para você novamente. Beleza, agora você já tem a atenção, você já está com o contato visual e agora você precisa manter essa comunicação. Como que você vai manter essa comunicação interessante? Você vai usar palavras diretas e concretas. O que que isso quer dizer? Ao invés de você ficar usando porém, e nã nã, use palavras simples, use palavras mais diretas ao ponto, para trazer vida para sua ideia. Se você falar mais devagar, o seu pensamento vai ser melhor e você vai conseguir se comunicar de maneira mais exata. Isso é melhor do que se comunicar mais rápido, mas não falar exatamente o que é para ser dito. Então é melhor que você tome um tempo, que o seu cérebro pense nas palavras e quando você for falar, você vai se comunicar da maneira mais coerente com a situação possível. Porque você vai ter tido tempo para pensar. Sempre dê exemplos visuais, de novo, os exemplos visuais fazem com que as pessoas compreendam melhor o que você quer dizer, porque elas conseguem visualizar isso. Também, quando você usa palavras mais diretas e concretas, a sua fala ganha toda essa clareza. O contato visual te traz mais clareza. Palavras menores, mais concretas, mais diretas, ao ponto, sem ficar vagando muito porém, ou contudo, né, isso dá mais liga na sua comunicação e isso faz com que ela fique mais visual. As imagens visuais também vão te ajudar a dar clareza, porque o nosso cérebro pensa em imagens, e é aí que a sua comunicação ganha toda essa clareza que você quer. Agora que você conseguiu atenção, clareza, a gente vai para a emoção. A emoção é o que vai dar de fato, o diferencial da sua comunicação. Você pode perceber que quando a gente vê um ator em cena, a gente se emociona com as emoções dele, porque elas são reais, principalmente porque elas vão para o corpo. Então isso é transformado em ações físicas, e a gente se conecta com ações físicas, não só com emoções. Então, o todo é muito importante, o movimento do seu corpo, o movimento do seu rosto, para que a emoção se torne verdadeira. Variar o seu tom de voz, ou seja, grave, um pouco mais leve, um ritmo um pouco mais devagar, ou um ritmo um pouco mais acelerado. Então, quando você traz essas variações, a sua fala também vai ficando mais magnética, porque ela vai tendo variações, vai tendo mudanças e a gente vai ficando preso ali. É a mesma coisa de um filme que tem vários takes. Tem vários takes para criar dinamismo, porque senão, se for um take só, tem como ser bom, como o filme, como a série agora que saiu na Netflix, Adolescente não, Adolescência, e ela é gravada num take só, né, cada episódio é gravado num plano sequência. É um desafio e fica interessante, mas quando tem os cortes, fica muito mais dinâmico e é mais fácil da gente ficar atento. Tem como ficar atento sem cortes? Tem, mas é mais desafiador. É a mesma coisa na comunicação. Se você não traz variação, se você não traz dinâmica, é mais desafiador que a sua comunicação ganhe peso. Aí você tem que sustentar muito na sua mensagem, no que você está querendo contar. Fazer pausas dramáticas também é importante. Quando você pausa, isso não quer dizer que você sabe menos. Aliás, quando você pausa, pode significar que você sabe mais, que você está dando tempo do seu corpo respirar e do outro entender a mensagem. Se você não pausar, o outro não vai ter tempo de assimilar a sua mensagem e aí ela vai se perder no caminho. Então, traga pausas dramáticas. Isso não faz a sua comunicação ficar menos importante e nem menos impactante. Aliás, isso faz o outro pensar mais, isso faz o cérebro do outro pensar melhor. Então, traz mais impacto para sua fala também. Outra coisa
dentro dessa emoção é usar das suas próprias histórias e do seu próprio conhecimento. Quando eu falo das imagens e das intenções, tá tudo interligado, é a mesma coisa, são as emoções, é o que você vai trazer da sua história para cada história que você contar que vai ganhar de fato força. É a sua história que vai fazer com que a sua comunicação se torne interessante. Às vezes você pode pensar: "Putz, mas eu nem tenho uma história tão interessante". Será? Será que não? Ou será que você não está conseguindo ver a sua história por um ângulo interessante? Todas as histórias são interessantes e têm as suas diferenças. Basta você mesmo apreciar a sua própria história para que o outro também aprecie. Então a ideia é essa, é você falar com histórias, trazer coisas pessoais suas e trazer as suas imagens pessoais, as suas intenções, as suas emoções para a sua comunicação. É isso que vai fazer a sua comunicação se tornar inesquecível. Se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreve aqui no canal, deixa seu like. Se você quiser dar o próximo passo para destravar a sua comunicação, clica no link na descrição e a gente vai entrar em contato com você.